Alô, comunidade do ICL, nós estamos ao vivo, 5 horas da tarde, esse é o ICL Urgente, com as principais notícias do Brasil e do mundo, dia 13 de julho de 2026. A gente chega com informação, análise a quente, a atualização das notícias. Essa é a tarefa da Laura Couto, que já está posicionada com a gente. Laura, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para todos os nossos espectadores que estão nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta e também pelos nossos canais parceiros. Mais uma semana começando aqui no ICL. E como sempre, quero convidar vocês para participarem da nossa sala do ICL Urgente lá no Papo Legal. É só você acessar pela internet de graça. E a nossa enquete de hoje é a seguinte: sem as visitas de Flávio na domiciliar, aí você pode votar na opção que você concorda mais. O Jair fica nas mãos da Michele, o Eduardo e o Carlos vão falar pelo irmão com o pai, ou o Jair vai ficar feliz sem ouvir as besteiras do filho 01, Rodrigo. Além disso, queria pedir para você deixar seu like, se inscrever no nosso canal e comentar de onde você está assistindo o ICL Urgente hoje. Vamos lá. Pois é, ele fica livre das besteiras do 01, mas vai continuar ouvindo as besteiras do Carluxo. E do Dudu é mais difícil, né? Porque está lá nos Estados Unidos, só se o Eduardo Bolsonaro voltar ao Brasil. Mas não está programado, até porque se ele voltar, talvez ele tenha que ir para a cadeia também. Nós vamos seguir acompanhando, esse é o principal assunto desta segunda-feira, além de operações aí, ações contra parlamentares envolvidos em desvio de emenda parlamentar. Já, tudo isso são os destaques aqui do ICL Urgente. Pessoal, acabou a bagunça, hein? O ministro Alexandre de Moraes decidiu suspender por 90 dias as visitas do senador Flávio Bolsonaro ao pai Jair, que cumpre, como você sabe, prisão domiciliar lá no condomínio em Brasília. Moraes considerou que Bolsonaro, o pai, desrespeitou a medida cautelar de que está proibido de utilizar redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros. Isso está expressamente colocado na decisão da prisão domiciliar do Jair. Ele não pode usar as redes diretamente ou através de terceiros. A decisão do Moraes vem depois da live em que o filho 01, o Flávio, ele usou as redes no último sábado, dia 11 de julho. Na transmissão, Flávio leu a carta escrita à mão por Bolsonaro para os apoiadores. No texto, Jair pediu que os aliados deixem de lado as diferenças internas e se empenhem em favor do filho candidato, tratado no texto como seu porta-voz. Está aí a carta no telão. Portanto, o entendimento de Alexandre de Moraes. Esta carta, lida por Flávio Bolsonaro numa live, configura quebras das determinações da Justiça para que o Jair Bolsonaro cumpra a prisão domiciliar. A Laura tem outros detalhes. Isso muda muita coisa, hein, Laura? Sim, Rodrigo. Na decisão de hoje, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que Jair Bolsonaro tinha o seguinte, abre aspas, plena ciência de que a carta seria divulgada em redes sociais, o que configura igualmente desrespeito a essa medida cautelar que você citou, Rodrigo. Além disso, o magistrado afirmou que a divulgação da carta por parte do Flávio Bolsonaro também caracterizou um desvio de finalidade do direito de visita. O Moraes ressaltou que o Flávio é reincidente nesse tipo de conduta desrespeitosa. Foi Alexandre de Moraes que classificou dessa forma. E tem mais, o ministro Alexandre de Moraes também deixou um recado para o Flávio. Olha só esse trecho, abre aspas. A conduta de Flávio Bolsonaro como instrumento de promoção política de sua pré-candidatura pode configurar propaganda eleitoral antecipada, devendo ser apurada pelo Ministério Público Eleitoral. Para finalizar aqui, o ministro também deu 48 horas para que a defesa de Jair Bolsonaro se manifeste sobre o ocorrido e também informe se o ex-presidente sabia que a carta seria divulgada nas redes sociais do filho Flávio. Rodrigo. Eu achei essa última parte realmente bastante preocupante para o Flávio Bolsonaro. O Alexandre de Moraes pede que o Ministério Público, que trabalha junto ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, analise o que aconteceu, para ver se houve crime eleitoral, propaganda eleitoral antecipada, o que é vedado por lei. Então há um desvio de finalidade. Ele teoricamente é um advogado com livre trânsito ao pai, que usa esse cargo de advogado para sair da cadeia com uma carta de um presidiário e usá-la como instrumento eleitoral fora do prazo. Então ele comete 2 desvios, né? E o crime eleitoral pode custar caro.
Como a gente viu, o Jair Bolsonaro, antes de ser condenado por golpe de Estado, foi tornado inelegível por crime eleitoral. O Flávio, que se cuide, tentou dar uma de esperto, mas pode ter saído com uma bomba amarrada aos pés. Essa carta pode ter virado uma bomba que vai explodir mais tarde, né? Esse é o risco para o Flávio Bolsonaro. Com a decisão de Alexandre de Moraes, Flávio e Jair não vão poder se ver até meados de outubro. Ou seja, até depois do primeiro turno, que vale por 90 dias a decisão do Alexandre de Moraes. Vamos retomar aqui brevemente que carta que é essa, né? Para quem não acompanhou, porque essa live do Flávio foi no fim de semana. Então, ele foi, visitou o pai, trouxe uma carta manuscrita e fez a leitura desta carta para os seguidores. Durante a visita em que conseguiu arrancar esta carta escrita de próprio punho pelo Jair, durante a visita, o Flávio conversou com o Jair sobre o impasse entre ele e a madrasta, Michele. Que papo leve deve ter sido, hein? Esse papo de família. O filho 01 diz que leria a carta, que teria como objetivo evitar falas conflituosas e direções diferentes dentro da direita. No texto, Jair Bolsonaro afirma que o momento é de arregaçar as mangas e pede que todos se empenhem pelo pré-candidato à presidência. Está pedindo voto. Está pedindo voto para o filho, é crime eleitoral. Em outro trecho, o ex-presidente define Flávio 01 como, abre aspas, meu porta-voz no qual confio para resgatar o Brasil e nos conduzir para a paz e a prosperidade. Michele não foi citada no texto. Vale lembrar que, segundo o colunista Lauro Jardim, a ex-primeira-dama não consultou o marido antes de publicar o vídeo criticando o Flávio. Ela não consultou assim, ela não mostrou o que diria. Ela só avisou assim por cima que ia gravar um vídeo, mas sem dar os detalhes. O curioso é que Bolsonaro, dessa vez pelo menos, não escreveu a carta em tópicos, né? Porque ele só sabe escrever assim, né? Em tópicos. Dessa vez até que fez um texto mesmo, né? Com começo, meio e fim, e terminando com o famoso Deus, Pátria e Família. Vamos ver como é que fica essa história de família se pintar o vídeo que todo mundo diz que tem sobre o Flávio Bolsonaro. Mas eu queria que você pensasse no seguinte. Imagine o advogado do Marcola, do PCC. Ah, mas o filho dele, que fosse advogado, fosse visitar, e saísse de dentro da cadeia com uma carta. E fala, não, eu estou só divulgando a carta do meu pai. O que você acharia disso? Pode? Fazendo uma conclamação para todos os seguidores? Poderia? É uma comparação que a gente pode trazer aqui. Tem um dado curioso também, e esse ponto eu queria ressaltar aqui, que o Alexandre de Moraes foi cirúrgico, né? Porque ele poderia ter tomado a seguinte decisão. Volte para Papudinha, porque está descumprindo a regra da cadeia da prisão domiciliar. Volte para Papudinha. Isso aí é tudo que o Jair Bolsonaro quer para se transformar em vítima. O Alexandre de Moraes fez algo pior para a extrema-direita. Ele deixou o Jair nas mãos da Michele. Ele isolou o Flávio Bolsonaro do Jair Bolsonaro. E deixou o Jair inteiramente nas mãos da esposa Michele. Então, foi uma tacada certeira do Alexandre de Moraes atacando os interesses dessa extrema-direita e da família de Jair Bolsonaro. A carta do ex-presidente repercutiu no mundo político. Ronaldo Caiado foi às redes sociais ironizar a postura submissa do senador. Olha o que diz o Ronaldo Caiado, está aqui no telão. Flávio Bolsonaro, 45 anos, leu uma carta do pai ao vivo para dizer que está pronto para ser presidente. É isso, disse o Ronaldo Caiado. Como que querendo falar assim, poxa, o sujeito aos 45 anos de idade precisa do aval do pai. Ele não pode dizer, eu estou pronto para ser candidato. Precisa o pai dele dizer que ele está pronto para ser candidato. É o Ronaldo Caiado nesse esforço para esfarelar a candidatura do Flávio Bolsonaro. O que me chama a atenção, gente? O Flávio Bolsonaro perde apoio de todos os lados, mostra fragilidade, inclusive pessoal, mas nas pesquisas ele segue com 35% dos votos. É impressionante. Então tem aí um disparate, um certo disparate. Ele perde apoio nos formadores de opinião, perde apoio no mundo empresarial, perde apoio nas lideranças políticas, mas aqueles eleitores mais radicalizados que formam esse campo do bolsonarismo
seguem com o Flávio Bolsonaro e o Ronaldo Caiado tem 3%, 4% nas pesquisas, né? É impressionante isso que a gente está assistindo. Agora, a perda de apoios políticos pode custar muito caro para o Flávio, hein? Olha mais essa, ó. Além de ter potencial de prejudicar a campanha de Flávio e os benefícios de Jair, a carta acho que não veio em boa hora do ponto de vista das articulações partidárias. Integrantes de legendas do Centrão estão incomodados com o descaso de Flávio para fechar alianças nos estados, né? Caciques da Federação União Brasil Progressistas, por exemplo, reclamam que nem o 01, nem ninguém do PL, né? Ninguém fez um movimento de aproximação para articular a campanha eleitoral. Então estão dizendo que o Flávio é incompetente como articulador político. O clima entre o presidente do PP, senador Ciro Nogueira, e Flávio Bolsonaro não está dos melhores. Quem tem os detalhes é a Laura Couto. Por favor, Laura. Rodrigo, a verdade é que o Partido Progressista já está insatisfeito há um tempo com essa postura do Flávio, principalmente no que diz respeito ao caso Master. Isso porque o presidente do partido, que é o Ciro Nogueira, como você citou, ele foi alvo da Polícia Federal naquela investigação envolvendo o banco do Daniel Vorcaro, né, o Banco Master, e com isso o Ciro Nogueira esperava uma manifestação pública do Flávio Bolsonaro apoiando ele, né, em defesa do Ciro Nogueira, o que não aconteceu. Além disso, diversos filiados do PP e do União Brasil também estão pedindo para que a federação mantenha aí uma neutralidade na disputa presidencial. O principal argumento, Rodrigo, é que os deputados, especialmente aqueles do Nordeste, avaliam que um apoio formal para o Flávio poderia prejudicar as candidaturas locais em estados onde o presidente Lula tem um forte apoio eleitoral. Por fim, Rodrigo, Progressistas e União Brasil ainda estão se decidindo, mas o Partido Republicanos, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, já se decidiu, eles se adiantaram e divulgaram uma nota para negar que tenham fechado qualquer apoio à pré-candidatura do Flávio Bolsonaro. Nos bastidores, essa avaliação entre as lideranças do Centrão é de que a resistência a esse projeto do Flávio tende a se repetir em outras siglas ali do bloco do Centrão, Rodrigo. É o Centrão, que a gente pode chamar de direitão mesmo, mas no Brasil a gente chama de Centrão. São os partidos de direita, não bolsonaristas. O Republicanos, que apareceu aí por último nas imagens, a Laura estava citando, o Partido Republicanos é o partido do Tarcísio, é o partido também do Hugo Mota, presidente da Câmara, e é o partido, o Republicanos, ligado à Igreja Universal. Esse é o partido que decidiu não fechar aliança formal com o Flávio Bolsonaro. A Damares, né, também é afiliada ao Republicanos. O que mostra que setores fortes aí da direita, que estavam e estiveram com o bolsonarismo no passado, estão preferindo ficar, entre aspas, neutros. Não estão querendo colar a imagem com o Flávio Bolsonaro. Republicanos já oficializou isso. União Brasil e progressistas ainda não oficializaram, mas é muito provável que fiquem neutros também, liberando as suas bancadas e as suas lideranças nos estados para apoiar Lula onde acharem que é necessário. A tendência é que os diretórios sejam liberados para apoiarem os candidatos que achem adequados, estado por estado. É assim, costuma ser assim no Centrão. Se o Flávio tivesse forte, estariam todos blocados com o Flávio Bolsonaro. Como ele não está forte, ficam ali no meio do caminho, sem definir, e depois querendo. Se o Lula ganha, vão querer conquistar cargos num quarto governo do Lula. Vamos falar da Michele Bolsonaro. Você viu aí na tela a Damares, né? Que é uma liderança das mulheres de direita, e a outra liderança importante é a Michele Bolsonaro. Ela ainda não bateu o martelo sobre a candidatura ao Senado pelo Distrito Federal. Você lembra que nessa crise com o Flávio, ela chegou a dizer para o presidente do partido, olha, estou me sentindo escanteada, acho que eu não vou nem concorrer ao Senado. Isso preocupou o PL, porque ela é tida como uma candidata muito forte se sair lá pelo Distrito Federal. A decisão, diz a Michele, vai ser tomada em conjunto com o marido Jair Bolsonaro. É curioso, Jair Bolsonaro escreve uma carta para agradar o Flávio, mas depois diz que vai, junto com a Michele, decidir se ela é candidata ou não. Assim ele se mantém ali na crista como líder da direita, ou ao contrário, né? As lideranças da direita tentando usar o nome de Jair, que está preso, incomunicável quase, e aí as lideranças que estão fora da cadeia tentam usar o nome dele. Pesa contra a candidatura o fato de que, segundo aliados, a ex-primeira-dama está com mobilidade limitada, porque tem que exercer esses cuidados com o Jair
na prisão domiciliar. Michele deve anunciar a decisão antes das convenções partidárias que estão marcadas ali para 20 de julho. Então até lá, está perto já, né? Ela vai ter que definir se é ou não candidata ao Senado. Bom, vamos virar a página aí para um outro assunto importante. O ICL fez até documentário sobre isso, o uso de emendas parlamentares, orçamento secreto. Olha isso, gente. Caça às emendas fajutas, em alguns casos criminosas. O ministro do Supremo, Flávio Dino, determinou o bloqueio de 6 milhões de reais do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Olha ele aí. Lembram desse rosto? Ele é o pai ou talvez o avô do orçamento secreto, né? Começou com ele, a história de orçamento secreto. Depois passou para o Arthur Lira e chegou no Hugo Mota. Filiado ao Republicanos, que nós acabamos de citar, e agora com domicílio em Minas Gerais, o Eduardo Cunha, que normalmente concorria pelo Rio de Janeiro, mudou o domicílio para o Rio, ele é suspeito de participar de um esquema de desvio de emendas parlamentares. A decisão do Flávio Dino foi dada em 6 de julho, mas só veio a público neste domingo e a Laura Couto atualiza para a gente os detalhes desta decisão. Laura. Rodrigo, o ex-deputado Eduardo Cunha, na verdade, ele é alvo da mesma investigação que bloqueou 119 milhões de reais do presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, que também é suspeito de indicação irregular de emendas parlamentares. Vale lembrar que o ato de indicar emendas é uma prerrogativa de deputados e senadores em exercício. E o Eduardo Cunha atualmente não exerce nenhum mandato, ou seja, ele não poderia destinar nenhuma emenda, assim como Valdemar Costa Neto. Mas, segundo a Polícia Federal, o Cunha, que é ex-deputado, como você bem citou, Rodrigo, ele tinha liberalidade política para destinar recursos conforme os interesses dele e em sintomas inequívocos do cometimento dos crimes de peculato. E como ele conseguia fazer isso, Rodrigo? Bom, por meio da servidora Mariângela Fialek, que é conhecida também pelo apelido de Tuca. A Mariângela ela já havia sido alvo de outra operação da PF em dezembro do ano passado e ela também é investigada por participar do mesmo esquema irregular de emendas do Valdemar Costa Neto. Rodrigo. Esse é um nome fundamental, essa Tuca. Eu tinha pedido para a nossa equipe, não sei se houve tempo, um pouquinho antes de entrar no ar, separar imagens dessa Fialek, que é uma assessora que seria a gestora das emendas. Ela anotava tudo num caderninho, gente, porque era tudo feito debaixo dos panos. E ela está sendo investigada também. A equipe do ICL Urgente teve acesso a essa decisão do Flávio Dino. O documento detalha as conversas entre Mariângela, essa moça que eu acabei de citar, e o Eduardo Cunha, nas quais os dois discutiam a destinação das emendas. O detalhe é que Eduardo Cunha, que é do Rio de Janeiro, se preparava para concorrer a uma vaga de deputado por Minas Gerais. Mas olha só o que ele falava dos colegas mineiros. Vamos colocar aqui na tela? A gente tem aqui as frases do Eduardo Cunha sobre os colegas mineiros. Podemos colocar? Isso, está aqui, ó. Olha o que diz o Eduardo Cunha. Ele quer concorrer por Minas. Abre aspas. Eu não aguento mais esses mineiros enrolados. Está falando do povo de Minas. Troca de governador Valadares por essa, pois lá também criaram caso pedindo ofício e tal. É mais fácil trocar. Ele está reclamando, né? E ele, assim, movia dinheiro como se fosse um troco, assim, ó. Pega essa emenda aqui para governador Valadares e troca, né? Porque estão criando caso, estão pedindo ofício. Imagina. Estão pedindo uma oficialização das emendas. Aí não dá para trabalhar. Eu gosto de trabalhar com anotação no caderninho. Mais ou menos isso que diz o Eduardo Cunha, aproveitando para dar uma esculhambada nos mineiros de quem ele vai pedir voto, se for candidato. Essa aqui é a Mariângela. Obrigado, obrigado à nossa equipe que rapidinho achou aqui. Essa é a pessoa com quem o Eduardo Cunha estava trocando figurinhas, porque ela é uma técnica nos bastidores, não é liderança política, mas faz esse trabalho para os líderes políticos. Em outro trecho da decisão, a PF aponta que tudo ocorria com o aval do presidente da Câmara, ou da presidência da Câmara, que hoje está comandada por Hugo Mota. Vamos ver, ó. Aqui é trecho da decisão da PF, tá? Tudo indica que Tuca, essa moça que nós acabamos de mostrar, contava com pleno aval da presidência da Casa para promover os desvios de emendas em favor de Eduardo Cunha, intensificando um altíssimo grau de promiscuidade na deliberação do chamado orçamento secreto. Porque, veja, o Eduardo Cunha não é deputado. Ele foi presidente da Câmara. Não é. Mas ele decidia para onde vai o dinheiro do orçamento federal. Com voto de quem?
claro, com apoio da presidência da Câmara, diz a Polícia Federal. O presidente, então, da Câmara, Hugo Motta, divulgou uma nota oficial à imprensa depois da ação de Flávio Dino, que ordenou o bloqueio das emendas. O Hugo Motta, em vez de falar, tá bom, vamos cumprir a decisão da Justiça, ele reclama. Olha o que diz o Hugo Motta, mostrando que está juntinho nesse esquema. Abre aspas. A decisão em questão não identifica desvio, abuso ou aplicação irregular de verbas. Limita-se a inferições e a tentar criminalizar a atividade política, diz o Hugo Motta, se colocando como uma vítima. Eles estão lidando com milhões de reais, que são dos cofres públicos, dinheiro de imposto, dinheiro do orçamento federal, que os deputados sequestram e destinam sem nenhuma transparência. A Polícia Federal está investigando e o ministro Flávio Dino está bancando essa investigação. Bom, a real é que dificilmente o Centrão cai sozinho nessas operações. Os bolsonaristas adoram dar uma ajudinha e operam junto, né? Então é bolsonarismo junto com o Centrão. As investigações sobre o envio de emendas parlamentares acertaram também em cheio o Partido Liberal, para surpresa de 0 pessoas, né? O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, e os deputados Luiz Carlos Mota e Capitão Alden aparecem como autores de emendas apadrinhadas por Valdemar da Costa Neto. De novo, mesmo caso do Eduardo Cunha. Valdemar é presidente de partido, mas não tem mandato. Como é que ele manda emenda para prefeituras? Como? Usando mandatos parlamentares de outros do seu partido, como se fossem despachantes. Os caras entregam aqui, Valdemar, escolhe você para onde que vai a emenda. Então, eles seriam laranjas, é isso, Laura? Esses 3 que eu citei, Sóstenes, Luiz Carlos Mota e Capitão Alden, seriam os verdadeiros laranjas do Valdemar Costa Neto nesse esquema de emendas, Laura? Sim, Rodrigo, o mais grave é o Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL na Câmara, né? E segundo a Polícia Federal, o Sóstenes colocou em nome dele 94 milhões de reais em emendas parlamentares que, na teoria, eram do Valdemar Costa Neto. O presidente do Partido Liberal, ele é suspeito dos crimes de desvio de dinheiro e também de associação criminosa. E, de acordo com a investigação, esses 3 deputados federais que você citou, Rodrigo, eles eram falsamente apontados como os solicitantes dessas indicações para tentar passar um ar de legalidade. Aí, em seguida, as indicações, na verdade, eram do Valdemar Costa Neto e eram colocadas numa planilha e encaminhadas para esses ministérios responsáveis, principalmente da saúde e do turismo. Aí os recursos foram para os municípios de São Paulo, Paraná, Bahia e Pará. A base do Sóstenes é no Rio de Janeiro, para onde ele também enviou alguns recursos. E, curiosamente, Rodrigo, essas emendas foram enviadas às vésperas das eleições de 2024, justamente em cidades estratégicas para o Partido Liberal nas eleições, Rodrigo. Foi para municípios, né, dos estados de São Paulo, Paraná, Bahia e Pará. Vários municípios. Então, você entendeu o esquema? O Valdemar não tem mandato. Aí ele usa mandatos de outros, né, de deputados ligados a ele, que assinam a emenda. Isso é tudo anotado num caderninho. O pessoal bate na porta dos ministérios e fala, agora tem que mandar o dinheiro. Olha, é emenda do Valdemar, é emenda do Eduardo Cunha. Só que oficialmente não é, mas é. E o que eles ganham em troca? Valdemar e Eduardo Cunha. É isso que tem que ser investigado. Uma parte do dinheiro fica com eles? É só prestígio político? E como é que pode 2 lideranças que não têm mandato destinarem dinheiro? Isso é desvio do orçamento. Isso é crime. É o que está sendo apurado pela Polícia Federal. Bom, aí você pensa, o Valdemar Costa Neto então está mal das pernas, vai ter que se explicar, vai trazer o advogado, vai fazer uma explicação bem feita e tal. Nada disso. Em entrevista à CNN, o Valdemar disse com a maior cara de pau do mundo que deputados como Tiririca deixavam mesmo parte dos recursos para que ele, Valdemar, mesmo sem mandato, definisse onde seriam aplicados. Abre aspas, entrevista para a CNN. O Tiririca não tem contato com o prefeito? Tipo, o Tiririca é um tonto, né? Não tem contato com o prefeito. Então eu acertei com o Tiririca, quando ele foi eleito. Você deixa essas emendas aí para a gente atender os municípios nossos. Ele fazia direitinho, viu? Eu usava as emendas dele, sugeria que ele desse para tal lugar e tal. Isso é normal em todo partido político. É que nem rachadinha. Normal não. É crime. Muita gente faz. Só que é crime e, nesse caso, são milhões. A rachadinha mexe com dinheiro miúdo, que dá para comprar um apartamento, dá para comprar um carro. Aqui nós estamos falando
de dinheiro que dá para comprar muitos apartamentos e uma frota de carros. É dinheiro grande. Bom, os bolsonaristas estão tentando alinhar o discurso para defender essa prática de desviar a emenda. O Flávio Bolsonaro saiu em defesa de Valdemar e disse que essa relação é natural. Ou seja, admitiu que o presidente do PL participava de fato das decisões em torno dessas emendas. Está aqui na rede social do Flávio Bolsonaro, ele tentando fazer a defesa. Podemos colocar aqui isso, tentando fazer a defesa. Tenho certeza que o Valdemar saberá dar todas as respostas aos pontos levantados. O Valdemar disse, fazia mesmo, tô nem aí. Bom, no meio da tempestade, Flávio Bolsonaro tenta achar um salvador, da pátria, para ver se vira a chave. Já tentou o Trump, agora vai tentar outro. No momento que os bolsonaristas mais precisam de ajuda, aparece ele, o motosserra argentino, para ajudar o Flávio Bolsonaro. Laura, explica pra gente por que o Milei vai ajudar o Flávio, como é que é isso? Rodrigo, nesse período aí do ano, a gente está começando a entrar na fase dos lançamentos das candidaturas, que é um evento que oficializa as chapas que vão disputar as eleições de 2026, agora em outubro. A do Lula e do Alckmin, por exemplo, está marcada para o dia 2 de agosto aqui em São Paulo. Já do outro lado, o Partido Liberal vai lançar a candidatura do Flávio, que ainda não tem vice, no dia 25 de julho, na semana que vem. E o evento vai contar com a ilustre presença de ninguém mais, ninguém menos que ele, Javier Milei, o presidente da Argentina, que você bem colocou um apelido aí, Rodrigo. E aí, em entrevista para uma rádio argentina, o Milei também disse que pretende aproveitar a viagem e ir até a Brasília para visitar o Jair Bolsonaro na prisão. Só não sei se vai dar muito certo, mas pelo menos ele disse que vai tentar. Agora, como foi mesmo que você chamou o Milei, Rodrigo? O motosserra argentino, mas ele usava, Laura, essa motosserra, né? Sim. Quer cortar tudo. É isso. Bom, na mesma entrevista que anunciou que vai visitar o Jair, em Brasília, o Milei também confirmou presença na cerimônia de posse da Keiko Fujimori no Peru, em julho, e do Abelardo de la Espriella na Colômbia, em agosto, 2 presidentes da extrema-direita que acabaram de ser eleitos. O caso da Colômbia, gente, está gerando bastante polêmica. Por quê? O Milei confirmou que vai para a posse do Espriella, que é de extrema-direita, só não sabe onde é que vai ser a posse. Porque olha essa aqui, o Espriella quer fazer a posse dele dentro do quartel. Ele anunciou, vou fazer a posse num quartel militar. Tá aí o Espriella, o extremista. Não pode, pela lei tem que ser no Congresso. E o Gustavo Petro, atual presidente, que é de centro-esquerda, já disse que não pode ser, que a lei da Colômbia não permite um abuso desse. É uma provocação da extrema-direita. Pessoal, só para a gente concluir aqui ainda no terreno internacional, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que pretende assumir o controle do Estreito de Hormuz. De novo com essa história, de novo. E dessa vez não é só tomar o controle, não. Ele pretende cobrar pedágio, 20% sobre toda a carga transportada pela rota marítima. Como é que é isso, Laura? Rodrigo, o mais impressionante, na verdade, é que essa declaração de hoje contraria o que o próprio Trump falou alguns dias atrás, de que não haveria pedágio na via. Na verdade, não é tão impressionante, porque ele sempre volta atrás, Mas, de qualquer forma, aí, em entrevista à Fox News, o Trump afirmou que os Estados Unidos serão guardiões do Estreito de Hormuz e que o país deve ser reembolsado pelos custos de garantir a segurança da região. Depois de uma publicação na Truth Social, que é a rede social do próprio Trump, o presidente norte-americano detalhou que pretende cobrar essa taxa aí de 20% sobre toda a carga transportada pela rota. E aí, em resposta, aqui no Brasil, o presidente Lula classificou a ação de Trump como pirataria. A fala do Lula aconteceu durante a visita no laboratório do Instituto de Mauá de Tecnologia aqui em São Paulo, Rodrigo, e a gente separou um trecho para assistir. Vamos lá. Hoje tem um Twitter do presidente Trump. Tem um tweet dele dizendo que ele vai desobstruir o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é aquele canal entre o Irã e o resto do mundo que o Irã não deixa passar navio com petróleo. Ele fez um Twitter, Luiz Mercadante, dizendo que ele vai desobstruir. Mas cada navio que ele desobstruir, que ele tirar do estreito, o dono do petróleo tem que pagar 20% para ele. Isso antigamente chamava-se pirataria. Não é isso? Antigamente isso chamava-se pirataria. Antigamente continua sendo chamado. É pirataria o que ele está propondo, o Trump. Ele podia usar aquela tática do governador de São Paulo, Tarcísio, Bota free flow, bota aquele pedágio lá que você nem sabe que está pagando, Aquele pedágio eletrônico. É um inferno isso em São Paulo. Eu mesmo passei por um desses aí no fim de semana.
Queria agradecer a Laura Couto aqui pela parceria mais uma vez na atualização das notícias. Tem a nossa enquete aí, o resultado, Laura? Tem rapidinho? sim, Rodrigo, a nossa enquete lá na sala do ICL Urgente, no Papo Legal. No começo do programa a gente colocou lá uma pergunta sobre a proibição do ministro Alexandre de Moraes, né, de proibir o Flávio a visitar o pai por 90 dias. Então a pergunta era, sem as visitas de Flávio na domiciliar, aí a opção mais votada ali foi Jair fica nas mãos de Michele, 58% das pessoas votaram nessa opção. Depois 27% das pessoas votaram em Eduardo e Carlos vão falar pelo irmão com o pai e 14% das pessoas falaram Jair vai ficar feliz sem ouvir as besteiras do filho. Rodrigo. Então ganhou, que ele vai ficar nas mãos da Michele. Valeu, Laura. O ICL Urgente volta amanhã. Eu quero só aqui relembrar, falando em Flávio Bolsonaro, ele se apresenta como a face moderada do bolsonarismo, né? Mas você assistiu a verdadeira história sobre o filho do 01, né? Esse é um documentário em que o ICL investiga a trajetória política de Flávio, né? E que vai ao ar agora no dia 23 de julho. As apurações de Juliana Dalpiva, Igor Melo e outros jornalistas do ICL. Se inscreva em iclurgente.com.br, iclurgente.com.br e assista no dia 23 de julho, 8 da noite, a verdadeira história do filho 01, Flávio Bolsonaro. Vem aí o N2, hoje com a Roberta Garcia, o Chico Sá e toda a nossa equipe. Daqui a pouco eu tô lá. ICL Urgente volta amanhã. Obrigado, gente. O que vocês vão ouvir no dia 23 de julho é assustador. Isso porque as pessoas que viveram o núcleo do poder bolsonarista, como Joyce Hasselmann, Alexandre Frota, vários outros e um especificamente, que a gente vai guardar em segredo, a 7 chaves, até o dia 23, decidiram falar tudo o que sabem sobre Bolsonaro, o pai, e sobre Flávio Bolsonaro, o filho candidato à presidência da República. Eu não tenho dúvidas que Flávio Bolsonaro e sua equipe vão tentar de todas as formas impedir a veiculação desse documentário. Mas eles não vão conseguir. Porque, como o Bolsonaro repetiu tantas vezes, a verdade acaba aparecendo. E a verdade vos libertará. Vos libertará dessa grande mentira, desse grande personagem que foi criado. Não é o Bolsonaro que vai te contar a história sobre o filho. Também não vai ser o ICL que vai contar a história sobre o Flávio. Vão ser as pessoas que todo dia assistiram à construção do bolsonarismo no Brasil. Dia 23 de julho, a gente vai estar junto. Para adquirir o seu ingresso gratuitamente, clique no link aqui embaixo. Dia 23, a gente se encontra